Fala galera, hoje a aula vai ser sobre os peixes ósseos, dando continuidade. A última aula foram os peixes cartilaginosos e os ósseos. A gente vai ter vários exemplos aí no nosso dia a dia, então tilápia, sardinha, atum e outros são peixes ósseos. E a primeira coisa que a gente vai ver que eles têm, que os peixes cartilaginosos não têm, é o opérculo. Então eles têm um opérculo que é basicamente uma estrutura óssea que vai recobrir as brânquias. Lembrando que os cartilaginosos eles vão ter as fendas faríngeas expostas ali, então a brânquia deles vai seguir esse desenho assim. Então elas são expostas. Os peixes ósseos não. O opérculo ele vai cobrir esses arcos branquiais, então acaba que eles acabam protegendo mais as brânquias ali. Bem, aqui está eles por dentro, uma coisa que a gente vai ver quando começa a adentrar dentro de um peixe ósseo, que a gente vai ver diferentemente do peixe cartilaginoso, é a bexiga natatória. Então, a bexiga natatória ela é basicamente uma ramificação do estômago que o peixe vai encher de ar ou esvaziar para poder regular o seu flutuamento na coluna d'água. Além disso, a boquinha deles é mais terminal, então é aqui, enquanto que os tubarões ela é mais tipo a nossa, né? A gente vê que o tubarão ele tem uma boca um pouco mais para baixo aqui. Então, em geral, os peixes ósseos, as principais características que a gente vai ter vai ser o opérculo, como comentei ali atrás, que vai cobrir os arcos branquiais. A nadadeira deles vai ser homocerca, então vai ter dois lados iguais, tanto aqui tanto aqui. Eles têm a bexiga natatória e bexiga urinária, então os peixes eles conseguem armazenar a urina e conseguem utilizar da bexiga natatória para regular a flutuação. E tem um corpo revestido por escamas ósseas, diferentemente dos peixes cartilaginosos que tem aquelas escamas que são compostas de dentina, né, material parecido com o dente deles. Então, os tubarões e raias, etc., eles têm aquelas escamas placoides, enquanto que os peixes eles têm escamas ósseas. E aí tem vários tipos de escamas. A questão do desenvolvimento deles é interessante porque os peixes, em geral, eles vão liberar embriões na água, embriar ovos, né? Ovos vão gerar embriões, os embriões vão gerar larvas, que a gente vai chamar de alevinos, e os alevinos vão se desenvolver em peixes jovens até formar um peixe adulto para começar a se reproduzir. Então eles têm esse desenvolvimento indireto com reprodução sexuada, né? E reprodução e fecundação externa. Então o peixe está lá na água, o que ele vai fazer é liberar os gametas dele na água, e aí a fêmea libera também, e aí dessa forma os gametas se encontram lá, podem se fecundar, né? E formar o ovo, e aí o ovo vai seguir esse ciclo aqui. Então o desenvolvimento deles é indireto com fecundação externa. Os cartilaginosos é desenvolvimento direto com fecundação interna. Então eles têm essa diferença. Além disso, o sistema circulatório deles, a gente vai ver que o coração deles, assim como dos tubarões, vai ter duas cavidades, a aurícula e o ventrículo, e aí o sangue acaba se misturando aqui. Então a separação muito demarcada aqui. Eles têm o sistema respiratório, eles vão ter as brânquias, então vão ser 4 pares de brânquias, que aí o opérculo vai cobrir, então a água vai entrar pela boca deles, vai passar e vai sair pelo opérculo ali. Então nessa saída a água passa pelas brânquias ali e ocorre a oxigenação. O sistema excretor deles, eles têm bexiga urinária, tem um rim, e aí o principal produto de excreta deles é a amônia. Então, como eles têm bastante água disponível, eles liberam amônia, que é super tóxica, e aí eles diluem isso em água para que consigam excretar sem se intoxicar e armazenar lá na bexiga urinária. Então, peixes têm bexiga urinária, a gente tem bexiga urinária, e os peixes excretam amônia, enquanto que os terrestres, em geral, vão excretar o ácido úrico ou ureia. O sistema nervoso deles, eles têm essa linha lateral, assim como os tubarões. Então, o que a gente vai ver é que eles têm essa linhazinha aqui, na lateral do peixe. E isso é um órgão sensorial que eles têm também, que os tubarões também têm. O sistema locomotor, eles têm nadadeiras, homocercas, né? Então elas são iguais. Aí tem a nadadeira peitoral, a pélvica, a dorsal e por aí vai. O sistema circulatório deles é acoplado às brânquias, né? Então o coração está aqui, o coração vai bombear o sangue para as brânquias e as brânquias vão bombear o sangue para o restante do corpo. Então o sangue ele tem um fluxo único, então ele vai chegar no coração, vai passar pelas brânquias e das brânquias vai ser mandado por vasos para o restante do corpo, para isso ser recolhido depois, voltar para o coração e repetir esse processo. Então, os peixes eles respiram a partir do oxigênio que está disponível na água. Então, o sentido do sangue é coração, brânquias, corpo. Na gente é como? Coração, pulmão, coração, corpo. Então, a gente tem essa circulação dupla, enquanto que os peixes têm essa circulação única.
Então a gente tem essas escamas, né, que vão proteger a pele do peixe, que a gente tira, e a gente tem os cicloides, quitenoides e ganoides. Então são 3 tipos basicamente, né? Essas cicloides são mais comuns. Os peixes são muito diversos, tá? Então é o grupo mais diverso dentro dos vertebrados. E os principais grupos que a gente tem vão ser os actiniopterídeos, que são os peixes de nadadeira raiada, tipo esse aqui. Então a nadadeira dele são vários raios ósseos assim. Tem os dipnoicos, que aí são peixes pulmonados, são eles quem possivelmente deram origem ao grupo dos vertebrados terrestres, tá? E aí eles já são peixes sarcopterídeos, que a gente chama. Então são peixes da nadadeira lobada. Então o osso ele tem ossinhos que vão dar origem aos membros, então os membros têm ossinhos próprios, não é tipo esse peixe aqui que são vários ossos, né, raiados que a gente chama. Então peixe da nadadeira raiada, peixes de nadadeira lobada, que aí formam órgãos de fato. Enfim, e aí lembrar que os peixes eles deram origem aos vertebrados terrestres. Então, ao longo do tempo, alguns peixes foram se adaptando ao ambiente mais pantanoso, até que eles começaram, algumas linhagens desenvolveram membros, e esses membros possibilitaram que eles fossem primeiramente terrestres. Mas o peixe ósseo padrão que a gente conhece hoje em dia, ele vai ser basicamente o compilado dessas informações aqui. Então, ele tem esse endoesqueleto ósseo, que enche o saco quando a gente vai comer peixe, tem a bexiga natatória, tem a boca mais frontal, esse é o termo correto, né? Eles têm a reprodução sendo macho e fêmea, dioicos, tem a fecundação externa e são ovulíparos, ovíparos, né? Então eles vão botar ovos, esses ovos vão se desenvolver, formar os alevinos e posteriormente vão gerar um indivíduo adulto. E aí os peixes botam muitos ovos, tá? Então eles liberam uma porrada de gametas para que alguns poucos sobrevivam. A bexiga natatória então vai ter essa função de controlar a flutuabilidade da água, e eles têm o opérculo cobrindo as brânquias também. E aí o que mais pode cair geralmente é a questão de ou falar da respiração na branquial ou do sistema circulatório. E aí lembrar que o coração deles é bem simples, tá? Tem 2 cavidades, a aurícula e o ventrículo. E aí a circulação deles é única, então vai ser coração, brânquia, corpo. Então esse é o ciclo que segue. E aí quando você compara os dois, a gente vai ver que cartilaginosos vão ter espiráculo, vão ter nadadeira dorsal bem desenvolvida, vão ter a nadadeira caudal heterocerca, vão ter as fendas branquiais expostas, então esse aqui se difere bem, enquanto que os peixes ósseos eles têm um opérculo, tem essa barbatana dorsal, então não é bem uma nadadeira, né? E tem 2 pares de barbatanas, uma pélvica e uma peitoral, enquanto o tubarão só tem a peitoral. O sistema circulatório deles é exatamente igual, a excreção muda, que os cartilaginosos eles vão excretar ureia e os ósseos vão excretar amônia. Então por isso que cação, a galera chama cação de cação mijão, porque às vezes o pescador pega o tubarão e o tubarão está cheio de ureia, no seu corpo e ele acaba fedendo a xixi. Então a galera tem que deixar ele eliminar aquela ureia para depois comer, né? Enfim, lembrar do esqueleto, obviamente. Né? Tubarões têm esqueleto cartilaginoso com algumas partes calcificadas, enquanto que peixes ósseos têm todo o esqueleto interno certinho. Inclusive, né, as nadadeiras ali estão cheias de ossinhos. Só lembrar que quando você come um cação, tem pouco espinho. Quando você come um outro peixe ósseo aí, qualquer um, tilápia, qualquer um, vai ter muito espinho e aí é chato pra caralho pra comer. E claro, né, a conquista do ambiente terrestre ela foi feita pelos peixes, então os peixes foram os primeiros a começar a adentrar a Terra e aí logo depois originaram-se os anfíbios na linha evolutiva. Né? Então a história é que havia ambientes pantanosos próximos às matas, então as plantas já tinham conquistado o ambiente terrestre, os insetos também. E aí esses recursos foram interessantes para alguns peixes, e aí são os peixes de nadadeira lobada. Então peixes que tinham uma espécie de bracinho já, então o selacanta é um deles, por exemplo. E aí esses peixes foram para essas regiões e aí começaram algumas linhagens sofreram modificações. Então a gente vai ver aqui que o olhinho deles, por exemplo, vai passando para a parte de cima, vai lembrando um pouco o olho de um jacaré, até chegar num ponto em que começam a surgir membros de fato e esses animais começam a poder andar na terra. Então para ir para a terra, os peixes precisaram desenvolver membros, patas, né, e pulmões para que eles pudessem respirar fora d'água. Só que grande parte deles ainda permaneceu restrita a ambientes próximos aos corpos d'água. Só a gente lembrar que os anfíbios ainda dependem da água para se reproduzir. Então,
Os primeiros ancestrais dos peixes dependiam da água, possivelmente igual os anfíbios, talvez até mais. E aí, né, foi necessário passar por essa adaptação para poder colonizar o ambiente terrestre. Isso aí ocorreu há muito tempo, tá? Cerca de 300, 400 milhões de anos atrás. Então, esse carinha aqui é o responsável pela conquista do ambiente terrestre, esse é o Tiktaalik. E aí, né, isso aqui talvez resolvesse o nosso problema. Com isso, a gente se despede. Vou passar a próxima aula já já. E aí, não percam, porque é sobre os anfíbios super legais. Um abraço.